Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza. e nós estamos aqui, primeiro, para te convidar a fazer parte desse ministério. Depois, nós temos os nossos canais na internet, em todas as redes sociais. A gente convida você também para vir participar junto com a gente. E hoje nós viemos para Conhecer mais da palavra de Deus. Então, hoje é um tempo de nós esmiuçarmos um pouco todos esses mistérios que estão aí na palavra de Deus. Na verdade, o Espírito Santo nos dá entendimento, então que você possa aproveitar desse tempo, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos falando aqui sobre os milagres de Jesus. Então, nós estamos na parte 9. Nós estamos indo devagar, porque, primeiro, a gente não tem pressa, né? E, segundo, porque é muito importante não só que a gente conheça o milagre de Jesus, mas que a gente conheça esse Jesus do milagre. Esse Jesus que pode fazer o impossível na tua vida e na minha vida também. E hoje nós vamos falar sobre a cura do jovem possesso. Nós falamos aqui que a Bíblia relata 35 milagres, e a gente vai ver um por um, e a gente, seguramente a gente não vai esgotar todos os assuntos, mas seria bom que você também, seria recomendável que você lesse todos os textos. Esse milagre é descrito em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 21, Marcos capítulo 9, versículos de 14 a 29, e Lucas capítulo 9, versículos de 37 a 43. Cada um dos discípulos, cada um deles tem um enfoque diferente. Então é importante que você leia os três para você ver o enfoque de cada um. Bom, aqui a gente começa com Jesus que desce a montanha com os três discípulos que o acompanhavam, Pedro, Tiago e João. Lá no alto havia sido a transfiguração de Jesus. Foi um momento tremendo, onde realmente foi revelado o Messias prometido, aquele que constava lá, que Moisés falava, que Elias falava. Eles davam testemunho dele. Essa será a conclusão da comunidade, através do ministério pascal que está vindo. Descendo da montanha, tal qual Moisés, que encontra o povo dividido e entregue à idolatria. Você lembra? Está lá em Êxodo capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Se você continua lendo o capítulo 32, você vai ver que eles juntaram ouro e fizeram um bezerro, enfim. Eles se apressaram, eles não tiveram paciência. Ao povo faltava fé. Fé no Deus que havia resgatado da escravidão do Egito. Confiança no Deus que os livrou das mãos dos egípcios, abrindo o Mar Vermelho. Preparação para vencer o inimigo, que para eles era a dúvida e o medo. De conhecer um Deus que teria provido comida, roupa, calçado e, na verdade, a própria vida. Um Deus que estava lá presente. E a gente vê essa mesma situação quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João. E Marcos fala lá em Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Jesus encontra seus discípulos em apuros, discutindo com escribas, e muitas vezes a gente
faz o mesmo. A gente está discutindo, são conversas que não vão chegar a nada, mas Jesus vê isso. O ministério de Jesus já estava na metade, ou seja, eles já conheciam um pouco de Jesus. E a essa altura os discípulos já o conheciam e têm uma fé mais madura por conhecer esse Jesus. Jesus já tem até algumas expectativas em relação a eles. Então você vai ver lá em Mateus capítulo 10 que ele envia os 70 de dois em dois. Será mais uma oportunidade dos discípulos compreenderem que em que consiste o projeto missiânico, compreenderem qual foi na verdade, o envio de Jesus para cá, né? E tinham que reconhecê-lo, né? Então, em nome de Jesus, o que a gente vê muitas vezes, pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas não conhecem a Jesus. Tem falta de fé, né? Não tem a maturidade de conhecer a Jesus. E a gente vê isso em Marcos capítulo 9, versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. A multidão fica admirada logo que vê Jesus, diferente dos outros momentos em que todos ficaram admirados, não por ver Jesus, mas após o efeito de uma cura ou um milagre. Dessa vez, basta ver Jesus para correr-lhe ao encontro, cheios de admiração. Afinal, o segredo messiânico, o segredo do Messias, já está se espalhando e todos já o seguem. Marcos capítulo 9, versículo 16. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? Jesus se aproxima, né? Aproximando-se, a primeira providência de Jesus é inteirar-se do objeto da discussão. O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo? Por que eles estavam discutindo? Marcos 9, 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Ou seja, não foi um discípulo que respondeu, mas alguém da multidão, um de fora, que mesmo sendo de fora, chama Jesus de mestre e manifesta sua fé. Trouxe o seu filho para ser curado de um espírito mudo. Lembramos que os espíritos, já vimos, são impedimentos do reino de Deus. Alguém ou uma situação que impede que as pessoas acreditem na boa notícia de Jesus. Convertam-se e creiam nele. Um empecilho à nossa fé. O quadro clínico descrito por esse homem, que logo saberemos ser o pai do menino. Mateus capítulo 9, versículo 18. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Aí está o problema. Eles não puderam. Remete àquilo que hoje caracterizamos como um ataque epilético. Mas o motivo da discussão entre os discípulos de Jesus e os escribas não é propriamente a saúde do menino, senão o fato de os discípulos não terem conseguido expulsar o espírito de mudez que estava sobre a vida do menino. Marcos capítulo 9, versículo 19. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Jesus responde com muita indignação. Alguns comentaristas dizem que ríspido, outros dizem que ele estava muito furioso.
Ele responde com indignação aos seus discípulos. Já em outras passagens, Jesus reagiu com a mesma indignação, geralmente quando algo de secundário, mesmo observância da palavra, é colocado acima do reino de Deus ou da dignidade das pessoas. Desta vez, a indignação se dirige a duas coisas. A primeira é a falta de fé deles, e a segunda, a dependência de que Jesus lhes resolva todos os problemas. Ou quem sabe, a necessidade de uma demonstração maravilhosa como condição à fé. Em ambas as representações não fica claro se Jesus se refere aos discípulos ou à multidão, pois as correções se aplicaram bem aos dois grupos. Na verdade, o problema aqui é que muitas vezes, assim como aconteceu com os discípulos, acontece com você e comigo. Nós esperamos que Deus faça tudo, sem saber que, ou deixando de lado que Deus ele vai fazer o milagre, ele vai fazer o impossível. Agora, o possível depende de você e de mim. Muitas vezes a gente deixa de lado isso e quer que Deus faça tudo. Ou seja, muitas vezes eu tenho conversado com pessoas que falam assim: ah, não, olha, eu consegui o que eu tenho na vida foi pelo meu esforço. É verdade, você tem que fazer a tua parte, mas foi pela bênção de Deus sobre a tua vida. Muitos falam de sorte. Será que eu É, tenho a sorte? Não, mas quando a gente se empenha, a gente vê que Deus responde aos nossos clamores, né? E falando um pouquinho disso, até quando assim, quando dependemos de Deus, mas também temos que fazer o nosso melhor, buscar a excelência naquilo que nós fazemos. Então, de repente, os discípulos tentaram e não conseguiram nada e já desistiram. Será que é nesse sentido também? Quantas vezes nós desistimos quando não era tempo ainda de desistir? ou seja, em resumo, você faz a sua parte e Deus faz a dele. Uhum. Né? Em resumo, é isso. Marcos capítulo 9, versículo 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Por fim, ao seu pedido, lhe trazem o menino. Como era de se esperar, no gênero narrativo de exorcismos, o menino reage ao ver Jesus. Em outras passagens, os espíritos reagem gritando a identidade de Jesus ou sua filiação divina, enfim. Em outras passagens, aqui reage fazendo o que, segundo o pai, sempre fizera ao jovem. Ele agia da mesma forma. Marcos capítulo 9, versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Jesus se compadece daquela situação e pergunta ao pai quanto tempo isso acontece. E o pai relata a Jesus que desde a infância, ou seja, por toda a vida, era um jovenzinho, devia ter seus 14, 15, 16 anos, né? Mas por toda a vida, desde a infância. Marcos capítulo 9, versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Até aqui, nada de novo. Em comum, entretanto, é o pedido do Pai a Jesus. Se podes, tem compaixão e ajuda-nos. O Pai apela a um sentimento de Jesus, que Jesus sempre tem, a compaixão, mas impõe uma condição: se podes. Como se Jesus não pudesse expulsar esse demônio. A gente já viu alguns milagres aqui em que pessoas estavam endemoniadas, né? E
e simplesmente Jesus os expulsou. Agora, aqui o pai do menino fala, se podes. Talvez nesse contexto, a condição do pai já ter visto que os discípulos não conseguiram tirar o demônio do filho. Aí veio a dúvida. Aí veio a dúvida, talvez. Ou, pelo fato de clamar por compaixão, é saber que Jesus era maior, reconhecer a majestade do Senhor e reconhecer que Jesus sim poderia, mas com humildade ele pediu. Pode ser. E o melhor de tudo, ele foi atrás. Independente dos discípulos não conseguirem, ele continuou, Ele não se deteve, perseverou. né? Essa perseverança é que a gente tem que estar pensando, será que nós também estamos perseverando? Na verdade, nós temos que ter uma relação com esse Deus para saber até onde a gente vai perseverar, né? Porque tem a perseverança, ela se mistura com a teimosia, né? Então, nós temos que estar muito atento. Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, confirmando a repreensão que fizera ainda há pouco, Jesus lhe corrige a falta de fé. Como já afirmava em outras situações, lembra ao pai do menino que ia salvar. Para a fé, nada é impossível. Não se trata de desafiar os limites da vida e da ordem do mundo por causa da fé. Tentando Deus a ações extraordinárias em favor próprio. Trata-se da esperança de que nada, por mais trágico que seja, pode vencer a esperança daqueles que caminham sob a luz da fé. Tal como a mulher que sangrava e que encontrou ainda forças para recorrer a Jesus, não obstante tendo já gasto inutilmente tudo o que possuía em 12 anos de sua vida. Ou como Jairo, que leva Jesus à sua casa em busca da cura para sua filha, ainda que os mais próximos já o disseram que a menina está morta. Também a esse pai a fé pode acudir. Disso lhe recorda Jesus. Então nós vimos já esse milagre da mulher de fluxo de sangue e também da cura da filha de Jairo. Então não importa o que disseram, não importa o que falaram, o que importa é a tua fé, é a tua convicção com Deus, é a tua relação com Ele. E ainda mais lembrando que naquela época, quanto mais difícil era ter a esperança de que Jesus o curasse, porque ele tinha vindo para o povo de Deus, os judeus. E esses que foram curados não eram do povo do reino de Deus. Tem isso também, né? Marcos capítulo 9, versículo 24. E mediante o pai do menino exclamou... Imediatamente. Perdão. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A resposta do pai é ainda mais bonita. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Sim, pois a fé e a dúvida caminham sempre juntas. E mesmo já crendo, a fé terá permanentemente uma dimensão de pendência, de vir a ser. Nunca estará terminada a tarefa de crer e será sempre necessário renovar a fé, se quisermos que ela continue viva. E essa fé pequenina e frágil, que luta por manter-se acesa, parece suficiente para Jesus. É a fé que a gente pede ao Senhor, né? Marcos capítulo 9, versículos 25 e 26. Vendo Jesus que a multidão concorria,
repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Complicado, né? Nós vemos que até os espíritos imundos reconhecem a majestade de Deus. Na verdade, ele olha a multidão ao redor e repreende o espírito, que obedece e sai, deixando o garoto como morto. Por fim, ainda não está completa a ação de Jesus. Afinal, ninguém pode se afastar de Jesus, ou ninguém pode se afastar de Jesus como morto. É próprio da fé fazer viver e fortalecer a vida. Se o pai já tinha fé ao se aproximar de Jesus, tanto mais agora, após o encontro, é preciso que o pai e o filho retornem para casa ainda vivos. Não é para deixar morto. Jesus vem para trazer vida. Então, o que você acha que aconteceu? Vamos ver lá em Marcos capítulo 9, versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia! Isso. Jesus toma o jovem pela mão e o levanta, deixando-o de pé, do mesmo modo como também Jesus será levantado, ressuscitado, posto de pé. Quem crê e segue o ressuscitado ressurge com ele e encontra nele força para continuar vivendo. Então, nós só podemos ter força nesse Jesus. Por quê? Porque ele ressuscitou. E ele pode fazer com que você e eu possamos ressuscitar. Ressuscitar lá na segunda vinda de Jesus. Ressuscitar lá para a vida eterna. Se tudo é possível para aquele que crê, então aí vem o resultado do crer, do estar junto de Deus, clamar por Ele e com a força dele, imagina, com o poder dele, conseguir ter a vitória. Em nome de Jesus, né? Marcos capítulo 9, versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos, por que não pudemos nós expulsá-lo? Em casa significa na intimidade do discipulado. A sós com Jesus, os discípulos retornam o assunto que gerou a discussão com os escribas. No fim das contas, por que eles não conseguiram expulsar o espírito? Por que será? E veja o que Jesus responde em Marcos capítulo 9, versículo 29. Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Pois é, a resposta já fora demonstrado na repreensão inicial, na conversa com o pai do menino e na própria cura, mas é preciso explicá-la. Essa espécie de espírito só se expulsa com oração, com jejum, onde faltar fé, não será possível acreditar na boa notícia do reino, na boa notícia da eternidade. Ela parecerá boa demais para ser verdade. E onde não houver conversão, os antirreinos triunfarão. Recusando-se a sair, a esperança do reino de Deus, acolhida pela fé e amadurecida pela oração, dá forças para transformar o que do mundo pode ser transformado, como também ajuda a compreender e aceitar aquilo que não pode
mas para ambas as situações vale a fé e a oração. Ok, que aplicação que a gente pode fazer nas nossas vidas a respeito desse milagre de Jesus? A primeira aplicação que a gente pode ver aqui é que eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé, eu tenho que crer nesse Jesus, eu tenho que ter fé nele. Tem algumas coisas que eu costumo dizer que é convicção, né? Quando você tem a convicção de quem é Jesus na tua vida, nada pode mudar. Nós temos não só que ter fé, mas nós temos que buscar a santificação, a purificação e a intimidade com Deus. E como é que eu faço isso, pastor? Tendo a minha vida transformada. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, não só aceito, mas eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho que começar um processo de transformação. Eu não posso fazer as mesmas coisas erradas que eu fazia anteriormente. Eu tenho que ter esse processo. E esse processo é a nossa busca para santificação, purificação e também intimidade com Deus. Devemos saber que o reino do inferno ele é organizado. E o poder que você e eu podemos ter não é nosso, ele vem de Deus. Então eu só vou conseguir fazer alguma coisa se eu prevalecer em jejum e oração. Castas de demônios só saem com jejum e oração. Nós temos que fazer a nossa parte. E lembrando que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, é porque nós confiamos, nós acreditamos, nós cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós estamos fazendo nosso jejum e oração, a nossa intimidade com Deus, nós buscamos mais da sua palavra, buscamos conhecer mais. E quanto mais nós conhecemos, mais nós recebemos o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E hoje muito mais, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Deus é bom. Então, estejamos preparados. Nós temos que nos preparar. Você tem que entender que o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Amém. Mas não depende só dele, depende de você também. A minha parte eu tenho que fazer. Né? Eu costumo dizer que o não nós já temos. Nós vamos buscar o sim. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Né? E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Eu te espero na próxima quinta-feira, né? Nesse mesmo canal, né? Nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para a gente continuar esse estudo bíblico falando aqui dos milagres de Jesus. Nós vamos para a parte 10 desses milagres. Né? Então, você é o nosso convidado e você pode estar convidando as pessoas aí, convidando alguém para estar com a gente, né? Não só aqui, né? Mas também assistindo através do YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado por você estar conosco até aqui e te esperamos no domingo. No domingo nós temos o culto da família e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, fica na paz. Tchau, tchau.